Então tá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pela presença de todos vocês. Então, fazer aqui a nossa abertura. Então, aqui para quem ainda está chegando agora, ainda não conhece o Tuga, então a gente é uma comunidade de práticas Agile, então, que está desde aí de 2022, né, tentando disseminar aqui as práticas Agile, o Mindset aqui em Portugal. E a gente tem como principal propósito aqui ser a referência em agilidade em Portugal e fomentar essa cultura de inovação e colaboração e de resiliência no mundo que está em constante evolução. Então, por isso que a gente também sempre faz esses eventos, para a gente poder estar realmente tentando fortalecer essa cultura. Então, aqui alguns números, né, e alguns eventos que a gente fez aí ao longo de quase 3 anos. Então, já foram 39 eventos, a gente já teve 50 speakers por aqui, já tivemos mais de 850 pessoas impactadas aqui pelas nossas partilhas. Então, aqui algumas empresas que já apoiaram e ainda apoiam o Tuga Ágil, né? Então, nosso principal sponsor que a gente conseguiu é a Scralize. Avisos importantes aqui, como vocês já devem estar vendo nas nossas redes sociais, a gente vai ser o organizador oficial aqui do Scrum Gathering Lisboa, agora em 2025. Então, a gente já tem a data, que é 15 de maio, e o local vai ser na Universidade Lusófona. Então, a gente conta aí com Boa. vocês, o site já está no ar, já tem a lista de inscrição aí para. Então, em breve, aí, eu acho que semana que vem a gente já está liberando os ingressos, mas esperamos que seja um evento aí marcante para o Tugajo. E aqui, né, no próximo evento, tá a minha pessoa com o nosso colega Y aqui, para a gente falar um pouco sobre as comunidades, né, o poder dessa conexão que a gente vai ter. Então, já está ali disponível no Meetup para se inscreverem. E é isso. Aqui são os nossos membros do staff. Como você sabe, a gente teve um aumento de pessoas aqui para nos apoiar, justamente porque esse ano vai ser bem desafiador para nós. Então, temos aqui uma galera para. Ups, uma galera não pode, né, gente? Uma malta para nos Uhum. ajudar. E aqui, então, hoje temos nosso querido Mairink para falar sobre finanças pessoais Pô, e isto agilidade. aí não parece não, mas sou eu, tá? É, o cara tá mais bonito aqui, né, gente? Podem perceber, tá, né, E mais na estica. Então, aqui, para quem ficar até o final, vai ter um presente, vai ter um sorteio aqui de uma mentoria de 3 sessões com o nosso querido Mairink para tirar aí suas dúvidas sobre finanças e tudo mais. Tá bem? Bora lá, Mairink. vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Ah, só Está deixa eu toda a falar gente porque a eu não me ver? apresentei, porque tem gente nova aqui. Eu sou a Raquel, sou staff do Lugar Ágil. Então, tem aqui a Marina também, que é do staff. Então, Oi, podem contar com a gente. gente aí. Pessoa mal educada, né? Nem se apresenta, desculpa aí. Bom, pessoal, o tema que eu escolhi foi o seguinte: como vocês são uma comunidade de pessoas que trabalham com a agilidade, e eu, por minha vez, tenho um projeto pessoal de finanças pessoais e literacia financeira, eu resolvi juntar as duas coisas e, como diz o título da apresentação, tentar mostrar como a agilidade pode te ajudar nas finanças pessoais e na complexidade dos contratos B2B. Por quê? Porque nós sabemos que boa parte de vocês não trabalha como trabalhador por conta de outrem. Ou tem empresa, ou é o atual, ou passa recibos verdes. Então, isso também tem as suas vicissitudes, vamos dizer assim, tem as suas nuances, e nós vamos explorar tudo isso, ok? Esse aqui sou eu, tá? É um ato de vaidade extrema, eu coloco a titulação toda, né? Porque isso aqui em Portugal é importante. Já fui chamado de doutor em algumas formações e tudo. Deu vontade de dizer para o gajo que doutor era a senhora mãe dele, mas tá bem. Então, só para vocês também terem alguma segurança, saber de onde eu vim, né? E o que que eu já fiz. E vamos lá. Primeira questão: por que agilidade? Vocês estão acostumados.
e já devem ter tido nas vossas formações específicas sobre agilidade, quais são os valores que a agilidade prega. E como é que a gente coloca isso na gestão de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, tá? A agilidade melhora a capacidade de resposta, óbvio, né? Aumenta a eficiência, melhora a inovação e fomenta a colaboração. Este último item vai ser extremamente importante em coisas que nós vamos desenvolver aqui no decorrer do workshop. Tá? Por quê? Principalmente quem trabalha B2B, empresa para empresa, tem uma série de outros profissionais à volta com os quais ele vai ter que colaborar estreitamente, certo? Eu só vou focar em três princípios da agilidade, tá? Que podem ser diretamente aplicados às finanças pessoais. Na verdade, os 12 podem, mas eu vou focar nesses três, tá? Que é a resposta rápida à mudança, a colaboração constante e a entrega contínua de valor. Atenção, quando eu falo de finanças pessoais, vocês estão a fazer isto aqui para vocês mesmos, inclusive a entrega contínua de valor. E nós vamos ver como é que isso acontece no decorrer do workshop. Tá? Bom, se você tem um pensamento financeiro ágil, tá? Você consegue adaptar as mudanças financeiras. O pessoal que vem do Brasil sabe que legislação fiscal é aquela coisa. Alguém espirra na Assembleia da República, muda, põe os 5 ou 6 artigos, né? Isso também influi na sua gestão, nas suas finanças pessoais e nas finanças da sua empresa. Você pode monitorizar o mesmo acompanhamento que vocês fazem dentro dos projetos. Vocês fazem tanto nas suas finanças, como nas finanças da empresa, da vossa empresa, que está em contato com a empresa do contratante. Ok? Planeamento financeiro ágil. Tem que ter em mente três coisas. Primeiro, as suas metas financeiras. Agora eu já estou a falar de finanças pessoais, indivíduo, tá? Eu quero saber onde é que eu quero chegar. O que que eu posso gastar, o que que eu quero fazer, aonde eu posso investir, o que que vai sustentar ou não a minha casa. Estou falando de finanças pessoais, eu. Tá? A adaptação à mudança, que é ter um orçamento flexível, ou seja, aquele orçamento que, em caso de necessidade, por exemplo, eu posso mudar a quantidade e a qualidade do que eu gasto, eu estou a aplicar um princípio da agilidade nas minhas finanças pessoais. E acompanhar e ajustar é uma revisão periódica. Na verdade, se vocês perceberem bem, o terceiro item tem muito a ver com o segundo. Só pode fazer as mudanças necessárias se revisar periodicamente, senão não vai saber o que está a fazer. Aqui eu vou abrir um parênteses. Tá? Finanças pessoais. Eu costumo falar em outras palestras que as finanças pessoais têm 4 pilares e tem 4 procedimentos. Tá? Os procedimentos são registrar mesmo, como os velhos avós e bisavós nossos da mercearia faziam, a cadernetazinha do merceeiro. Tá? Registrar o que que eu ganho, o que que eu gasto, em que eu gasto, quanto eu gasto. Controlar, porque a partir do registro tu consegues quantificar o tipo de despesa e o tipo de receita, a periodicidade da despesa e a periodicidade da receita. Tá? Você, depois de controlar, você começa a conseguir poupar, ou seja, se o controlo for feito de forma efetiva, vai se conseguir um excedente. Isto é poupança. E depois que tiver o dinheiro poupado, vai conseguir passar para o passo
para um passo muito importante que é o investir. Investir é diferente de poupar. Poupar é manter um excedente de dinheiro e preservar o poder de compra dele. Investir é multiplicar o dinheiro. Tá? Até aí tá entendido? Tá tranquilo? Tá chato? Não. Chato não. Olha, mas o Tá Guilherme fez ótimo. assim, que tá chato. Não, chato não. Tá entendido. Tá Tá certo. correto. Acho que tá muito bom, muito bom. Sim, diga. Ah, não foi pergunta, tá, ok. Não, não, não foi, não foi. É. Então vamos lá. Primeiro passo: adaptação às mudanças financeiras. Para a realidade portuguesa, o que é que pode mudar? O que é que vai influir sobre as minhas finanças pessoais e sobre as finanças da minha empresa? Eu posso ter mudanças na fiscalidade, nos impostos. Toda vez que sai o orçamento de Estado, tem lá uma mudançazinha, uma ou outra. Em alguns anos maiores, em outros anos mais pequenas. Por exemplo, esse ano saiu a reformulação do IRS jovem. Quem tem menos de 35 anos tem que prestar atenção nisto, porque pode obter boas vantagens. Se bem que hoje também veio a notícia de que o sistema, tanto da Segurança Social quanto das finanças, não conseguiram se adaptar à nova regra do IRS jovem, à boa maneira portuguesa, colocaram o carro à frente dos bois. Mas, para 2026, vai estar a funcionar. Então, é prestar atenção, porque pode haver boas vantagens em se aderir ao IRS jovem. Tá? A taxa de juro influi em quê? Taxa de juro influi em compra a prazo, mas influi positivamente em investimento. Isso também é uma mudança à qual nós temos que nos adaptar. Compra a prazo. Por exemplo, comprei uma casa. Atualmente, a tendência é que o juro da casa diminua. Mas vamos dizer que a Madame Christine Lagarde tenha outra crise de fígado, né, que deve tê-la deixado com um mau humor terrível, e ela jogue a taxa de juro do BCE para cima outra vez. Vai influir na prestação da minha casa. Vai influir, às vezes, até na prestação do meu carro, porque alguns automóveis são comprados com taxa variável. Então, é algo também a se prestar atenção e a se adaptar quando da chegada da mudança. A retração ou a expansão do mercado. Aí eu já estou a falar da minha posição como contratado de alguém. Já estou a falar lá da minha empresa. Retração, óbvio, é uma questão negativa. Vão diminuir as oportunidades de trabalho. Agora, tem que se saber adaptar também à expansão do mercado, porque senão perde o comboio. Se não prestar atenção para onde o mercado está a se expandir, dentro da minha área ou não, eu posso perder grandes oportunidades. Certo? Bom, quais são as prioridades financeiras? Isso aqui é importante. Nós falamos daqueles 4 princípios. A prioridade ou melhor, a prioridade 0, a primeira de todas as coisas, é o equilíbrio financeiro. É não gastar mais do que ganha. A partir de que se chega a esse ponto, aí pode-se avançar na direção que se quiser. Como é que eu faço isso? Eu tenho que registrar, eu tenho que controlar, eu tenho que poupar. E tenho que me adaptar. Aí eu estou a falar de agilidade. Eu tenho que me adaptar. Eu não adapto o funcionamento e o desenvolvimento do software do cliente de acordo com as mudanças, ou até, às vezes, de acordo com o humor do cliente. No meu orçamento pessoal, eu também tenho que fazer isso. Tá? A outra prioridade é uma geração de excedente.
Quando se começa a poupar, começa a se gerar excedente. Eu tenho um dinheirinho de sobra. E depois passa-se para o passo mais desenvolvido, o investimento. Tá? Uma nota importante. Quando eu falo em investimento, as pessoas geralmente pensam assim: ah, não, mas pô, eu não sei nada de ações, de bolsa de valores. Não é só isso. Fazer um curso que vai incrementar o meu conhecimento e me abrir portas no mercado é um investimento. Investimento em conhecimento. No caso do investimento financeiro, atualmente, com corretoras low cost, etc. e tal, sobrou 10 euros no final do mês, eu posso investir. É o caso de se conhecer. Conhecer o mercado, conhecer as oportunidades, conhecer as entidades que trabalham com isso. Certo? E depois, aí é que é uma parte interessante. Despesas flexíveis. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Tá? Como é que eu flexibilizo as minhas despesas? Aí podes pensar, poxa, mas eu tenho a conta da eletricidade, eu tenho a telecomunicação, etc. e tal. Eu tenho o combustível do meu automóvel, tenho que pagar o meu contabilista, né? Bom, como é que eu flexibilizo a minha despesa? Primeiro, através de negociação. Tudo pode ser negociado, desde que você tenha informação na mão. Tá? Pode chegar para a tua operadora de telecomunicações e dizer, meu amigo, olha só, está na hora de nós fazermos aqui umas graçolas. Ou vocês me darem os rebuçadinhos. Tá? Escolher o posto, a estação de serviço onde vai abastecer o carro, é fazer despesa flexível. Eu vou botar o gasóleo a 1,30, mas se eu andar 200 metros para frente, eu boto o gasóleo a 1,10. Flexibilizei a minha despesa. Adaptei o meu orçamento. Aproveitei a mudança que o próprio mercado ofereceu para diminuir as minhas despesas e, consequentemente, gerar mais excedente e, consequentemente, ter mais dinheiro para investir. Perceberam como é que a coisa se liga e como é que este princípio da agilidade que vocês conhecem tão bem, que é o da flexibilização, se adapta à perfeição às finanças pessoais? Ficou claro? Sim. José, Diz. acho que aí pode também morar um dos maiores perigos, né? Acho que da mesma forma que, por exemplo, nós temos muita flexibilidade num escopo, num âmbito de um produto, de uma aplicação, isso pode, às vezes, nos prejudicar. Se a gente é muito flexível também em flexibilizar uma despesa, às vezes, por exemplo, andar 200 metros, como você disse, e economizar na ida no custo do gasóleo. Mas eu pensar que, olha, sobrou um dinheiro, vou gastar agora com uma compra no continente. Ou então eu recebi um voucher e aí eu gasto, às vezes, uma coisa a mais do que o necessário para que eu não precisava. Assim, possivelmente, né? Então, é onde mora também um dos perigos, né? Sim, mas aí entra uma outra coisa. Quando nós vimos lá atrás os objetivos das finanças pessoais, e um dos objetivos era justamente gerar esse excedente, controle de finanças pessoais exige duas coisas com a qual nós não nascemos, temos que aprender. Tá? É autoconhecimento e disciplina. É chato? É. É difícil? Nem tanto. É trabalhoso? É. Uhum. Agora, aquilo que tu disseste a respeito de eu gerei um excedente e vou gastar lá à frente. Se eu controlar as minhas despesas, se eu souber identificar as minhas despesas por tipo, por necessidade,
usar um princípio velhíssimo chamado relação custo-benefício. Porque, atenção, eu não estou a falar só de gastar menos. Eu, às vezes, tenho que flexibilizar para gastar bem. Às vezes, mais vale, por exemplo, comprar um automóvel um pouco mais caro, desde que dentro das nossas possibilidades financeiras, óbvio, do que comprar um charuto que vai uma vez por semana à oficina. Disse assim, olha que giro, comprei um carro por 500 euros. Tá bem, mas em 5 anos tu vais gastar 10 mil euros para consertá-lo. Tá? Se você compra um carro de 8 mil euros, já está a economizar. Agora, novamente, desde que esteja dentro das minhas possibilidades financeiras. E como é que tu descobres isso? Tendo um orçamento bem organizado. Não precisa fazer igual o Mairink, tá? Que tem uma planilha de Excel em que ele anota até a gorjeta que ele dá para o Uber. Não precisa chegar a esse nível de detalhamento, mas pelo menos as grandes despesas ou as pequenas despesas que são frequentes, isto nós temos que registrar. E isto nós temos que controlar, ou seja, saber o volume e o valor delas. A partir daí, geras o tal excedente e, como estás a controlar o orçamento, não vais gastá-lo ali na esquina. Vai pensar em investir primeiro. O, o ideal, vamos dizer assim, quando uma pessoa controla as finanças pessoais bem, ela usa um princípio, e ainda sobre os investimentos, que chama-se PYF. Não sei se vocês já ouviram falar. Pay yourself first. Paga-te primeiro. Se eu me disponho a investir, se eu me disponho a poupar, se eu me disponho a reservar um excedente para fazer o dinheiro crescer, é a prioridade no início do mês. Agora, para isso, tem que ter um orçamento muito bem controlado. Hoje é dia 29 de janeiro, eu já sei quanto eu vou colocar na conta da corretora no dia 31 de março. E vou colocar este montante. Pay yourself first. Às vezes eu posso dizer coisas aqui que parecem um bocado absurdas, num primeiro momento, mas elas são consequência dessa organização. Primeiro, começa por registrar. Eu sei onde é que eu gasto, eu sei de onde eu ganho. Eu estou a gastar em quê? Qual o montante? Registrou. Está ali na tua frente. Aí começa a analisar aquilo, começa a controlar aquelas despesas. Vai haver coisas que vão vos surpreender. Tá? Tipo, poxa, mês passado eu gastei 75 euros de cafezinho. Dá para flexibilizar? Dá para flexibilizar. Não é verdade? Nem que seja mudando de tasco. Esse gajo aqui me cobra 80 cêntimos no café, eu vou mudar para aquele que cobra 75. Tudo bem que lá tem mais moscas, mas às vezes compensa. Né? Bom, essa parte da monitorização e do ajuste contínuo, ela se processa da seguinte forma. Tens que arranjar uma ferramenta, e quando eu digo uma ferramenta, não precisa ser algo extremamente sofisticado. Tá? Eu tenho uma planilha de Excel. Tem gente que tem uma caderneta. Tem gente que usa um aplicativo de controle financeiro no telefone, que é ainda mais desenvolvido do que a minha planilha de Excel. E classifica as despesas, inclusive. Tá? E depois, não adianta só registrar. Como eu falei, tem que revisar periodicamente no que é que estás a gastar, quanto estás a gastar, por que é que estás a gastar aquele dinheiro. Essa pergunta é tão importante quanto as duas primeiras. Por que que eu comprei isso?
Por que que eu gastei este dinheiro nisso? Tem gente que bota a mão na cabeça, para que que eu fui comprar esta merda? Tá? Desse jeito assim. Mas descobre isso por quê? Porque apontou e controlou. E examinou a condição, custo-benefício daquele produto. E descobriu que era extremamente negativo. Mas é um passo. Já dizia um sábio grego, o primeiro passo para a sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. Então, a partir do momento em que a pessoa começa a corrigir esse vício do desconhecimento das próprias finanças, ele já deu um passo gigantesco em direção ao controle das próprias finanças. Vai ter outros milhares de passos, mas ele já deu um gigantesco no controle das próprias finanças. Certo? E essa análise, a última frase que eu coloquei nesse slide, esse feedback aponta os ajustes necessários, é exatamente isso. Olha periodicamente, analisa periodicamente. Não é uma coisa que demande muito tempo. Eu, com planilha de Excel ultra detalhada e tudo, gasto 10 minutos por dia nisso. E é o suficiente. Tudo bem que a minha planilha já classifica automaticamente as despesas, mas aí já é, né? Aí já vai do nível de transtorno obsessivo compulsivo de cada um. O meu é altíssimo. Mas assim, essa análise, ela não demanda muito tempo, mas ela demanda disciplina. É igual ir para o ginásio. Se o gajo for ao ginásio hoje, faz meia hora de bicicleta estática, 200 abdominais, 450 agachamentos e só volta no ginásio 2 meses depois, o que que adiantou? Agora, se o gajo vai 2 ou 3 vezes por semana ao ginásio, não faz tanto agachamento assim, só faz 15 minutos de bicicleta. Umas flexõezinhas aqui, uns levantamentos de peso ali, dentro do que o personal trainer apontou para ele, mas regularmente. O que que acontece? Está com muito melhor saúde do que o maluco que foi lá uma vez a cada 2 meses e fez 500 exercícios. Com as nossas finanças acontece a mesma coisa. É um bocadinho de tempo por dia, mas tem que ser com frequência. Algumas pessoas fazem diariamente, algumas 2 ou 3 vezes por semana, algumas uma vez por semana, mas tem que ter aquela regularidade. Tem que ter disciplina. Certo? Olha, o Raquel Eric está reclamando aqui que perdeu. Não sei o que ele perdeu, porque ele já estava inscrito, mas tá bom. É, ainda dá tempo de Perdeu entrar. o link? Vou É. mandar para ele. Bom, agora vamos para a parte do trabalho, tá? Os contratos B2B, business to business. Por que business to business? Porque são entre duas entidades coletivas. Porque vocês, mesmo que sejam unipessoal ou trabalhem a recibos verdes, desculpa, a dinâmica do trabalho e a dinâmica fiscal é a mesma de uma pessoa coletiva. Então, o contrato é business to business a mesma. Tá? Os desafios mais comuns que tem nesses contratos é quando eles são gerados. Eu sei que há determinados contratantes que têm contratos padrão. Olha, tu vais trabalhar lá, tu vais ter equipe tal, tu vais trabalhar X horas por dia, patatá, patati, patatá. Tá? Contra esse tipo de imposição, vamos dizer assim, não há muito a fazer, mas ainda há algo a fazer. Se vocês conhecem melhor a legislação fiscal, se vocês conhecem melhor a legislação comercial, e eu não digo ser expert, para isso tem contabilista e advogado, tá? Mas se conhecem um bocadinho,
percam um pouco mais de tempo na análise do contrato para saber o que pode e o que deve ser modificado para melhorar a condição. Essa relação tem que ser win-win. Tá? Para funcionar 100%, e o problema é que em Portugal, assim como no Brasil e em outras entidades pseudo-nacionais pelo mundo afora, nós temos uma mentalidade muito de eu estou a te contratar, eu mando em ti, tu és meu escravo. Tá? Só que para a coisa andar na velocidade certa, já não pode mais ser assim. E há algumas empresas que já estão a reconhecer isso. Só que para vocês, contratados, poderem, eu não digo brigar contra isso, mas colocar algumas questões, vocês têm que conhecer um mínimo de legislação comercial e legislação fiscal, ou ter a, o atendimento, a orientação de um advogado e de um contabilista. Tá? É assim, nós voltamos aí para uma coisa que eu falei lá nas finanças pessoais, é a relação custo-benefício. Às vezes vale mais uns eurozinhos a mais na avença do contabilista por mês, mas pegar uma pessoa que te dá orientação, ao invés de só registrar os impostos e te dar o balanço no final do ano, alguém que te dá orientação. Por quê? Vai se economizar muito dinheiro em termos fiscais e em termos comerciais com esses eurinhos a mais que gastas no contabilista. Estou a falar de relação custo-benefício. Funciona para as finanças pessoais, funciona para as finanças empresariais. E espelha um princípio básico da agilidade, que é a colaboração. A informação tem que circular. E tem que circular por quê? Porque todos têm que estar na mesma sintonia para atingir juntos o objetivo do negócio. Mas aí vai dizer assim, ué, mas o meu contador e o meu advogado não tem nada a ver com isso. Tem. Tem por quê? Porque vão te proporcionar condições de que tu te comportes de uma forma mais efetiva dentro do mercado. Certo? Às vezes, como eu disse anteriormente, é complicado porque as empresas têm contratualizações padrão, têm os seus budgets que não podem ser mexidos de jeito nenhum, mas dentro desse curto espacinho, nós conseguimos manobrar. Mais uma vez, vocês não são experts em direito comercial, não são experts em fiscalidade. Entra aí o princípio da colaboração. Tenha um advogado razoavelmente efetivo, tenha um contabilista razoavelmente efetivo. Certo? Tranquilo? Bom, como é que a gente aplica os princípios da agilidade nos contratos, business to business, tá? Os desafios principais são, aí eu estou a falar de condições mais abertas de contratualização, tá? É um planeamento ágil de contratos, ou seja, o mesmo princípio que vocês usam para fabricar o software, usam para fabricar o contrato, tá? Tem que gerir as mudanças contratuais no decorrer do tempo. Mais uma vez, nós caímos naquilo de que há empresas em que isso não é possível ou é extremamente difícil porque estou a trabalhar com um contrato fechado, em termos de prazo, de tempo, de tarefa, etc. Mas sempre existem intervalos onde pode haver negociação.
tá? E no contrato, uma entrega contínua de valor, que é outro princípio da agilidade, só que atenção, eu estou a falar de uma via de mão dupla, tá? Eu estou a falar de vocês como contratados, até por obrigação profissional, terem a entrega contínua de valor, e o contratante também ter uma entrega contínua de valor. Qual é o valor que o contratante vai entregar continuamente a vocês? É o feedback do desenvolvimento do contrato. Do contrato, eu estou a falar de cláusula comercial. Tá? Óbvio, o do trabalho, ele vai ter que fazer, porque senão o trabalho não anda. Mas também do cumprimento do contrato. Está perceptível ou está esquisito? Que eu agora falei um bocadinho de juridiquês. Não ficou claro, right? Goião. Vocês morreram todos? Não, estão aí ainda. Tá, Ok, obrigado. ok. Olha, não liguem não, porque como eu disse ao Márcio antes da sessão começar, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. E a Raquel sabe que eu sou um chato do caraças, vou picar vocês o tempo inteiro e, né, a escolha de escrever nesse workshop foi vossa, agora aguentem, né? Bom, então vamos ao primeiro passo, que é o planejamento ágil dos contratos. O objetivo do contrato. O que, para quando, por quanto. Quanto é que eu vou receber nesta bagaça? O que é que eu tenho que fazer? Quando é que eu tenho que entregar? Tem que estar claro. Tem que estar claro. Tá? Os marcos contratuais, que são a periodicidade das entregas. E aí eu volto a falar da via de mão dupla. Tá? O feedback não é só operacional, é contratual também. Tá bom? Tá ruim? O pagamento veio, não veio? Eu tenho que passar fatura, não tenho? Como é que é essa história aí? Tá? É uma via de mão dupla. E a revisão e o ajuste contínuo, que é para acompanhar a evolução do trabalho. Os princípios que vocês usam na criação, no desenvolvimento, na entrega de software ou de aplicações, só que para as finanças e para a gestão contratual, certo? Gestão das mudanças contratuais. Isso aqui em Portugal, assim como no Brasil, a legislação comercial tem uma série de penduricalhos e outros que tais. Tá? Então, como é que a gente começa a gerir isso? Flexibilidade nas cláusulas. A cláusula tem que prever, mesmo que muito ao de cima, que pode haver mudanças nas necessidades do cliente e nas vossas. Tá? É processo de revisão e aprovação ágil, ou seja, vamos ao que interessa. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei quando é que eu tenho que entregar, eu já sei quanto é que eu vou receber, amigo, é botar no papel ontem, tá? Não ficar, vou usar uma expressão bastante do norte de Portugal, que a Raquel já deve ter ouvido, não ficar engronhando a elaboração do contrato. Tá? Engronhando é violento. Né? E, mais uma vez, espelhando o princípio da colaboração, da agilidade, comunicação constante entre as partes. Ambos os lados têm que saber quais são as expectativas, além da parte operacional, também na parte comercial. A atenção que eu estou a tratar aqui é de uma forma que é mais aplicável ao contratado
que vai negociar direto com o contratante. Às vezes vocês estão, por exemplo, na posição de terceiros. Mas mesmo na posição de terceiros, em relação de subcontratados, em relação ao vosso subcontratante, esses princípios se aplicam, certo? Exige um bocadinho de paciência? Exige. Vai precisar de ajuda de profissionais qualificados? Vai. E talvez tenha até algum custo. Mas a recompensa, ou melhor, o evitar problemas futuros, e aí nós estamos novamente a falar de custo-benefício, compensa esse investimento que vocês vão fazer. Tá? E aqui a entrega contínua de valor. O foco vai estar sempre na satisfação do cliente. O que não quer dizer que vocês tenham que trabalhar em regime escravocrata só por causa da satisfação do cliente. Tá? As entregas vão sempre incrementar o que já foi feito anteriormente. Você não pode nunca, num determinado ponto da negociação, ter menos do que tinha no ponto anterior. Tá? E o feedback entre as partes deve ser contínuo. Percebem como é que as coisas se ligam? Como é que o operacional, através dos princípios da agilidade, pode também encaixar no comercial, na elaboração e na execução do contrato? Ficou claro ou está nebuloso? Morreram outra vez. Só liga o microfone e fala. Tá claro. Aproveitem, pessoal, para tirar as dúvidas. Tá claro, Tá. tá inteligível. Ok. Bom, agora nós voltamos às nossas finanças. Tá? Tens lá o contrato, tem a tua receitazinha mensal, fizeste de forma ágil para que não haja problemas, etc. e tal. Como é que isso se aplica de volta? Ganhei o dinheirinho. Como é que se aplica na gestão das finanças pessoais? Tá? Você pode utilizar a aplicação de gestão financeira, como eu falei, pode ser a caderneta, pode ser a app de quinta geração. O importante é que você tenha um registro regular de tudo. Tá? Você tem que, dentro desta, eu usei o termo planilha aqui, mas também serve para app, também serve para caderneta. Tá? Dentro deste registro, ter flexibilidade, adaptação. Eu estou apontado de um determinado jeito, mas isso não está a me atender. Porque eu começo a não saber determinadas coisas, determinados detalhes do meu gasto e da minha receita. Então, vamos mudar. Tá? Nisso aí, eu acho a planilha de Excel mais prática, tá? Porque a app é quadradinha, é congelada. Né? E, quando sobrar o excedente, plataforma de investimento. Por incrível que pareça, as plataformas das corretoras que operam em Portugal, elas eu acho que já absorveram um bocadinho os princípios da agilidade. Tá? Porque quando tu entras na plataforma, está tudo direcionado, é tudo didaticamente direcionado para que tu possas controlar por conta própria os teus investimentos. Tá? Ou o foco na satisfação do cliente aí, que eles souberam interpretar bem. Certo? Nos contratos B2B, você tem os softwares de gestão de contratos, que não é necessariamente uma atribuição vossa. Muitos escritórios de advocacia, muitos gabinetes de advogados utilizam softwares de gestão de contrato. Os próprios contratantes têm, alguns nas suas plataformas, o software de gestão de contrato, onde o contrato pode ser registrado, analisado, modificado, assinado, etc. Tá? Você tem plataformas de colaboração,
que acompanham a evolução do contrato. Procure saber se o seu contratante tem isso, tá? Se o seu contratante usa isso. A maioria das grandes empresas tem, óbvio, tá? E as ferramentas de monitorização de desempenho. Importantíssimo para saber o quê? Eu estou a entregar? Eu estou a entregar no prazo? É isso que o cliente quer? É isso que eu, contratado, quero? Certo? Conclusão. E depois vem perguntas. E eu quero perguntas, tá? Senão eu vou ficar chateado, vou chorar, etc e tal, e não, eu não acho que vocês queiram isso. Mesmo porque eu já sou feio com a cara normal. Chorando, então, deve ser o pesadelo. A aplicação dos princípios e valores da agilidade torna o controle das finanças pessoais mais dinâmico e mais preciso. Ou seja, tudo que nós falamos aqui, se for aplicado racionalmente, com consistência, com disciplina no controle das suas finanças pessoais, tu vais ter velocidade de resposta e precisão, que é importantíssimo. E eu digo, não só nos tempos das vacas magras. É como o Guilherme ressaltou muito bem. No tempo das vacas gordas, também. Porque senão eu acabo por gastar em coisas que eu não deveria gastar e as vacas magras comem as vacas gordas todas. Tá? Não sei se vocês conhecem a origem dessa expressão. Não, é bíblica. Dizem que quando José, filho de Jacó, estava a servir o faraó no Egito, o faraó teve um sonho em que ele via 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas e mesmo assim não ficavam mais gordas. As vacas devoravam as outras vacas e não ficavam gordas. Como é que José interpretou o sonho? Faraó, vem aí 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Como é que a gente se previne disso? Constrói silos maiores e nos 7 anos de fartura guarda mais trigo para que nos 7 anos de seca nós não passemos fome. José já era agilista em 6.800 a.C., tá? Então, essa é a origem da expressão vacas gordas, vacas magras, né? O tempo das vacas gordas é o quê? A, o excedente, né? E nós vamos ter os nossos tempos de vacas gordas em que vamos gerar excedente. E mesmo nesse tempo, tem que se fazer um controlo, tem que se fazer um planeamento, tem que se investir para quando vierem os tempos das vacas magras, nós termos os recursos para que não passemos fome, entre aspas. Certo? Bom, a aplicação dos princípios ágeis na gestão dos contratos traz benefícios tanto para contratantes como para contratados. É o que eu expliquei aqui. Comunicação constante, troca de informação constante. Um tem que saber o que o outro quer de forma objetiva e efetiva. A comunicação tem que ser clara, periódica, constante e vou até usar um termo sentimental, vamos dizer assim, e sincera, de coração aberto, mas de coração comercial aberto. Tá? E a minha última recomendação aqui, hora de meter mãos à obra e ser ágil nas finanças pessoais e nos contratos B2B. Vocês acham que já tem informação suficiente para isso? Tadã! Raquel, essa turma está muito calada. Eu estou achando que a minha palestra foi uma merda. O povo é interativo, viu só?
É isso, gente. Vamos, dúvidas, dívidas com o Eric. Dúvidas e perguntas, agora é a hora. Viu? Eles são tão inteligentes que não tem dúvida nenhuma. Aprenderam tudo rapidinho. Então, vamos ver se eles vão passar na prova agora. Eu queria fazer aqui, eu gostei muito, achei muito interessante. Se puder acrescentar aqui nesta parte da comunicação sincera, é isso, haver transparência, porque eu acho que um dos princípios da agilidade é a transparência. Por isso, se nós conseguirmos ter uma transparência, ou seja, ser visível parte por parte, ou mesmo nós, não é, Uhum, ah, na nossa própria área financeira termos visibilidade, não é? Esta transparência, ajuda muito à comunicação. E outro ponto que eu também acho muito importante, de que falou de usar estas ferramentas todas, é os automatismos. Tudo o que pudermos, e por isso é tão importante escolher as planilhas certas, não é? As ferramentas certas, porque uhum, tudo o que der muito trabalho, nós vamos acabar por não fazer. Por isso, tudo o que for, nós podemos automatizar coisas que não nos acrescentam valor, e nas finanças acontece muito isso, por isso é que ainda bem que há estes aplicativos todos que nos ajudam, ou o Excel, que eu acho que é uma ferramenta, continua a ser uma ótima ferramenta de trabalho, não é? E muito simples. Acho que nos pode ajudar muito esta automatização destas tarefas que podemos não ver como acrescentar valor para nós, não é? uhum. É E Sim, acho com certeza. Inclusive, para quem usa Excel, no caso, a planilha que eu uso, por exemplo, foi algo desenvolvido por mim, quer dizer, é uma coisa mesmo só usar os recursos do próprio software, tá? Mas é assim, eu faço o lançamento de cada receita e despesa uma vez só, e ele automaticamente passa para um outro determinado campo, onde aí eu vou controlar a soma das receitas, a soma das despesas, quanto é que eu vou pagar. Por exemplo, eu utilizo o cartão de crédito. O meu cartão de crédito vence no dia 20 de cada mês. Mas no dia 1 de cada mês, eu já sei o quanto eu vou pagar. Porque quando eu lancei a despesa, eu classifiquei-a como paga por cartão de crédito e ele reúne todos esses valores e faz um lançamento direto na planilha do banco. No dia tal vai sair X. Eu acho que é isso que estás eu a acho que falar sobre funciona. automatismo, né? Estes automatismos destas coisas que nos dão trabalho, não é? Que não nos acrescentam valor, parece que não acrescentam valor, mas na verdade acrescentam e são super importantes, não é? Uhum. Que assim, o lançamento que eu faço da despesa em si são 5 segundos, Pois, tá? É botar lá que foi na loja tal, valor tal e é cartão de crédito. O software faz o resto, essa né? classificação, sim. Exato. Mais coisas, Mairink, sim. você é casado? Sou casado e tenho um filho adolescente. Olha, Dois titulares conta, conta, independentes. Tem, conta com... tem que controlar muito bem as minhas finanças, porque Pois é, pois é, pois é. Conta conjunta ou conta separada? sempre Coisa- conjunta, desde antes de casar. Porque também, olha só, um outro princípio, eu não conhecia nada de agilidade em 1997, estou casado há 28 anos, só que é assim, aquilo da comunicação constante, tá? Do alinhamento de interesses. Nós moramos na mesma casa, o nosso automóvel é comum, o nosso filho tem que ser cuidado pelos dois, né? Então, assim, os dois têm que ter informação. E vamos ser drásticos. Se eu morrer amanhã, eu não posso deixar a minha esposa e o meu filho em desamparo. Eles têm que ter a informação. Nisso, muitos casais erram e, por exemplo, quando um dos cônjuges vem a falecer repentinamente, o outro fica no pântano, tá? Nem toda a gente concorda com esse princípio.
mas eu ajo dessa forma, por causa da comunicação, tá? Eu sei tudo que a Elizabeth gasta, a Elizabeth sabe tudo que eu gasto e por quê, né? E isso ajuda também a controlar melhor as nossas finanças. Sim, sim, eu concordo, é uma brincadeira, né? Tranquilo, eu também sigo isso. E uma outra dúvida, Marim, por exemplo, numa relação B2B, às vezes num contrato com a nossa empresa, nós podemos fazer a utilização de algumas faturas via empresa, tendo Sim. ali um benefício, por exemplo, de um desconto em IVA. Acho que é um desconto em IVA que é o grande benefício nisso, né? Uhum. Eu ainda preciso parar para. Não tem isso pronto, né? Como você perguntou, eu preciso entender bem, ler o que que eu consigo flexibilizar, o que que eu consigo melhorar nessa relação. Mas, por Uhum. exemplo, quando você faz essa utilização de um benefício de redução de IVA pela empresa, você sabe me dizer se você tem que depois colocar esse gasto como um custo seu e fazer uma declaração no seu IRS ou não, por exemplo? É, não, nós estamos a falar de duas coisas diferentes, Guilherme, tá? Certo, certo. Uma coisa são as despesas que são permitidas por fiscalidade a serem abatidas da empresa e Uhum, podem ou não deduzir IVA, mas de qualquer forma elas deduzem IRC porque elas diminuem o lucro da empresa, tá? E outra certo. coisa é quando você tem uma unipessoal trabalhando em regime de transparência fiscal, ou seja, a autoridade tributária presume que todo o dinheiro que entra na empresa, por ser uma unipessoal, é teu, e fazes retiradas sem justificação de despesa, aquilo incide IRS em cima, tá? Mas Certo. não diminui o teu IRC, porque não é despesa, é retirada do sócio, é Retirada do sócio. rendimento teu, tá? Uhum, São duas coisas diferentes. O que eu geralmente aconselho às pessoas é o seguinte: o máximo de despesas que seja legalmente atribuível à empresa, faça-o pela empresa. É uma ok. forma de retirar dinheiro e benefício para si e, ao mesmo tempo, diminuir o lucro da empresa, que vai te causar um pagamento mais pequeno de IRC lá no ano seguinte. E Uhum, se essas despesas tiverem IVA dedutível, melhor ainda, porque de 3 em 3 meses tu tens um abatimento no que vais pagar ao governo. Só um parênteses que não tem a ver com o que tu perguntaste, mas é muito comum que que eu alerto sempre as pessoas, é o seguinte: pessoal que tem empresa e passa fatura, o IVA não é teu, o IVA é do Estado. O teu contratante vai te pagar a fatura com IVA, esqueça aquele valor. Ou põe-o a render, tá? Por quê? Mesmo que tu não pagues o IVA integralmente no trimestre, porque tens alguns abatimentos de despesas que vão te tirar IVA, etc, etc, tá? Aquele ok. dinheiro não é teu, aquele dinheiro é do Estado. Tu és apenas o fiel depositário daqueles valores, tá? Uma das soluções boas é recebeu com IVA, pega o dinheiro do IVA, joga numa conta que te dê algum rendimento, mesmo que Uhum, seja piquititinho, tá? Depósito a prazo, por exemplo, paga 2% ao ano, vai te dar cêntimos, mas já é alguma coisa, uhum. certo? Certo. E mais uma dúvida, Marink. Quando você fala unipessoal, você se refere ao quê? Recibos verdes, por exemplo?
Unipessoal Não. seria esses dois? O que seria unipessoal? Existem dois tipos, na verdade três, mas o outro não se aplica à nossa realidade aqui, de empresas em Portugal. Tá? Tu tens a unipessoal. O que que é a unipessoal? É uma empresa que tem um único sócio. Nosso No PJ lá final do do... Brasil, Ah, Guilherme. tá. Ok. Tá. Isso. É mesmo. Tá? Tá, entendi. E o nome dela termina sempre em Unipessoal Limitada. Ah, tá bem, entendi. Tu tens a empresa limitada, que tem mais de um sócio, tá? E tem lá na frente as sociedades anônimas, tá? Quando eu falo em unipessoal, é uma pessoa coletiva, o teu NIF vai começar com o número 5, não com 2 nem 3, vai O começar com 5. 5, igual a Uhum, empresa, só que no final vai estar lá, unipessoal limitado. Só tem um uhum. sócio. Pode ter funcionários, inclusive, mas só tem um sócio. Certo, entendi. O recibo verde não. O recibo verde faz de ti trabalhador independente. Ok. Pessoal, bora lá fazer o nosso quiz para ver quem ganha nosso prêmio da noite, da mentoria. São 3 sessões, hein? De 1 hora cada. Bora, gente, bora. Escaneia aí o QR Code, por favor. Não fujam, deixa eu parar a gravação até aqui. Opa, parei o que não